garrafa de vinho aberta. Será que ela ainda vai durar para a gente beber? Olha, Luciana, eu acredito que de ontem para hoje o vinho já não é mais o mesmo. Quais serão as melhores combinações entre vinho e comida? Olha, pelo que o pessoal fala aí, vinho tinto com carne, vinho branco com frutos do mar, mas eu não tenho tanta certeza. Será que os vinhos melhoram com a idade? Olha, eu acho que tudo melhora com a idade, né? E os vinhos também, mas nós vamos ter mais detalhes durante o nosso bate-papo de hoje. E será que a produção de vinhos e uva aconteceria no Cerrado? Aconteceria não, acontece no Cerrado. E hoje nós vamos ter vários esclarecimentos sobre o vinho do Cerrado. E para contar para a gente sobre a produção de uva e vinhos no Cerrado, nada melhor do que receber o nosso maior parceiro e no primeiro episódio, né, aqui, e o pioneiro na produção de uvas e vinhos no Cerrado, o médico e fundador da Vinícola Serra das Galés, Dr. Sebastião Ferro. Dr. Sebastião, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui e estar com a gente aqui nesse episódio, né, em 2024, que a gente está desmistificando a indústria de alimentos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, participar de um evento dessa natureza. Com certeza a gente tem a oportunidade de trazer muita informação, muito esclarecimento a respeito de todas as dúvidas que com certeza vocês carregam, né? E a gente quer mostrar aqui, desmistificar isso, porque na verdade hoje o cultivo de uva, a elaboração de vinhos aqui, de uvas do Cerrado, é uma realidade e não existe mais dúvida. Nós já estamos nisso Tem quanto tempo já aqui? Há mais de 15 anos. Mais de 15 anos já. 15 anos. E as uvas de vinhos finos, as vitiviníferas, menos tempo, porque a dúvida maior estava aí, porque ninguém acreditava que as uvas de vinhos finos, as uvas europeias, asiáticas, era possível cultivar aqui. E por que as pessoas não acreditavam que seria possível cultivá-las aqui? Falta de conhecimento, né? Ninguém nunca experimentou, ninguém nunca fez, então tinha que achar um louco para fazer, né? Então... Um louco? Um pioneiro. Um pioneiro. Não, uma pessoa que realmente tudo quer bem, deixar tá um certo, legado. pode ser pioneiro, mas eu fui chamado foi de louco muitas vezes. Se eu contar um episódio para vocês nem acreditam. Pois conte. Vamos lembrar desse episódio, então. Eu fui prefeito de Paraúna, disputei eleição lá com um primo meu. Nós fomos companheiros, depois arrumamos divergências porque não dava para combinar com ele. E resolvi participar porque um tempo antes, meus filhos ainda estudando, fazendo colegial, depois faculdade, uma vez eu falei para minha esposa, e o dia que os nossos filhos não dependerem de nós mais, que tiver formado, cada um trabalhando, eu vou ser prefeito de Paraúna. Porque Paraúna tem um potencial tão grande, um potencial de desenvolvimento, de criação de emprego, de produção de alimentos, produção de grão, e nenhum prefeito que entra lá, ninguém pensa nisso, ninguém acredita nisso. O senhor nasceu em Paraúna mesmo? Nasci em Paraúna. Existe uma paixão pela cidade também, né? Aí eu fui criado lá, junto com meus irmãos, meus pais. A gente tem histórias fantásticas lá, que a hora que eu tiver a oportunidade de contar para vocês vão ver que a gente tem um motivo a mais por ter essa coisa com Paraúna, porque realmente foi nosso lugar, né? Vamos dizer assim, mesmo que a gente tenha saído para estudar, a gente fazia naquela época até o ginásio, depois tinha que sair para fazer o segundo grau e depois pensar em faculdade. Então, a gente viveu muito isso aí, família grande, nós somos muitos irmãos, muitos primos, muitos tios, família muito grande mesmo. Então, a gente criou um ambiente muito saudável mesmo, muito agradável de se viver. E com isso a gente teve
aprendeu a ter essa paixão. Né? Aí o doutor Sebastião criou os filhos não dependiam mais deles. Aí o senhor falou assim, agora eu vou virar prefeito. Falei, vou ser prefeito de Paraúna, vai me custar caro. Mas eu vou assim mesmo. Mas, disputei a primeira, não ganhei, falei, mas você, não tenho dúvida. Continuei com o mesmo pensamento. Mas o que eu queria dizer não é bem isso, não. Disputei, ganhei a segunda vez, eu ganhei. Mas é que meu adversário, que nós discutia muitas ideias, mas ele não tinha muita ideia. Aquela política antiga, né, de sócio. De pagar cachaça, de fazer festa, de tudo, era só isso. E a gente pensava diferente, né? A coisa que a gente queria era o desenvolvimento do município, o desenvolvimento do povo, de Paraúna mesmo. Era uma política que a gente imagina diferente. De mesmo. Buscar desenvolvimento local, buscar trazer grandes empresas, né? E foi realmente o que nós fizemos. Sim. Mas o fato é que quando eu estava começando o cultivo da uva, tanta uva envolve tanta coisa que a gente tem que, às vezes, ir falando uma coisa e lembrando de outra. E falando. Existe realmente, aqui na nossa região, duas qualidades de uva específicas, que são as uvas americanas, que são as uvas que já existiam aqui quando as Américas foram descobertas. Tanto a América do Norte, a América Central, aqui a América do Sul. Então, já existiam as uvas. Naquela época, uva silvestre, mas que os indígenas já trabalhavam com essas uvas, como degustação, como suco e como caldo da uva mesmo. Já era alimentação própria dos indígenas. Então, essas uvas são as uvas americanas, ou também chamadas vitilabruscas. E nós temos as uvas finas ou vitiviníferas, que são as uvas, principalmente da Ásia, e que migrou para a Europa toda, a região da... As uvas têm origem ali do Oriente Médio, não é isso? Oriente Médio, principalmente. Então, essas uvas vieram de lá. De lá elas foram migrando... O povo fenício, o povo sibério, e foram migrando para cá, migrou para a Europa, a região lá da Itália, a região de França e tudo. E foi então essas uvas vitiviníferas, era impossível pensar nisso aqui. Era um absurdo. Mas aqui no Brasil que tem algumas regiões que dá até para adaptar melhor em regiões mais frias, mais altas. Mas no Cerrado, realmente, o nosso padrão de clima e temperatura é bem diferente, né? Diferente, mas de qualidade nós não perdemos para ninguém. E quanto é que... Daí o senhor era prefeito e antes de virar prefeito, o senhor já tinha começado a produção de uva? Ou foi quando o senhor era prefeito que o senhor começou? Não, ele começou antes. A produção foi antes. O senhor começou a plantar uva na fazenda do senhor, mas eu quero contar a história que vocês não deixam. Vamos deixar o doutor Sebastião contar, então. O meu adversário, que eu falei, é meu primo, tudo, ele muito roceirão mesmo, de lá, não fez só curso, não sei nem se fez o secundário, não sei, mas o fato é que ele ia para os comícios dele, comprava uva, levava para o palanque e falava, olha, o meu adversário está ficando biruta. Olha o que é que ele quer fazer, ele quer plantar isso aqui nessa terra nossa que não dá, isso não dá aqui, ele quer fazer isso aqui e jogava uva no povo, para fazer campanha política. E eu ria dele, né? Não tinha outra coisa para fazer. Isso deu certo a favor do senhor ou contra o senhor? Hoje muito a favor. Agora, naquela época era uma dúvida mesmo, né? Porque mas todo mundo tinha dúvida. Né? Ser pioneiro é isso, né? E a gente
estava trabalhando com as uvas labruscas, as uvas americanas. Nós não havíamos pensado ainda, pensado até sim, mas não tínhamos experimentado as uvas vitiviníferas, as uvas para vinho fino. Isso veio depois. Então começou desse jeito aí. Mas e a história toda da uva começou porque, uma que toda a vida eu gostei muito de uva, gostei muito de plantar, cultivava algumas parreirinhas em casa na época de menino. Meu pai cuidava de uma parreira e eu era o responsável por estar podando, por estar fazendo isso. Então, eu tinha aquela vontade, aquele sonho de plantar uva um dia. Mas aí apareceu um senhor lá do sul, lá da região de cidade dele, Flores da Cunha, lá no Vale do Vinhedo, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Apareceu em Santa Helena, veio para plantar uva. Ele não sei como que ele veio plantar e começou a plantar uva em Santa Helena. Para um da vizinha, eu fiquei sabendo que ele ia fazer um evento lá de uva, em Santa Helena, numa pecuária que tinha lá, e eu liguei para ele, peguei o telefone, liguei, e falei que eu gostaria de visitar lá, e eles abriram as portas mesmo, me convidaram e tal. Eu peguei e fomos só nós dois lá no final de semana, passamos lá, sexta, sábado até domingo, praticamente na barraca desse gaúcho, Alberto Muraro. E um genro dele, que é o Luiz Alberto, recebeu muito bem e tal, e eu, muito interessado nisso, me chamaram para fazer uma parceria. O que seria essa parceria? Eu plantar uva para fornecer para ele, porque estava com um projeto de montar uma vinícola em Santa Helena, como realmente montou essa vinícola. Eu topei na hora, né? A parceria e tal, eles vieram comigo. Eu falei, eu preciso de assistência, primeiro assistência técnica, material de plantar mesmo, de uva e tal. Uma assessoria mais especializada. As tecnologias, né, voltadas para uma tecnologia voltada para isso. Mesmo topando, eu já vim pronto para preparar a terra e já esperar e ia trazer esse sistema de porta-enxerto, né, enxertia e tal. Há pouquinho tempo a gente já estava plantando 3 hectares de uva. E qual era o tipo de uva que essa era a uva Isabel, né? Isabel. A Isabel é a uva mais comum das Américas. Ela é uma das que já existia aqui. E essa uva Isabel, ela era mais vitifrutífera ou vitivinícola? Não, ela é uma vitivinibrusca. Lambrusca. Agora, a vitivinibrusca. Só que as vitivinibruscas elas servem para mesa, servem para suco e servem para vinho de mesa. Vinho de mesa. E a Isabel talvez seja mais apropriada para isso tudo, muito embora a Embrapa hoje desenvolveu variedades que a gente nem dá conta de enumerá-las, porque são muitas e uvas de muita qualidade, tanto para mesa, para degustação em mesa mesmo, como para sucos e vinhos de mesa. Mas a Isabel foi a primeira que nós cultivamos lá, 3 hectares. Foi rápido, quando foi um ano e meio, nós já estávamos produzindo uva e de muita qualidade. Foi o que realmente nos animou muito, criou muito um ambiente favorável, foi a qualidade das uvas que nós produzíamos. E aconteceu, a gente produzia uva, fornecia para ele. Caminhões e caminhões de uva de 3 hectares produzindo 25 toneladas por hectare. Isso foi uma festa mesmo. Mas o senhor Roberto era ruim para bagaço. Ele levava. E aí, diante dessa dificuldade. Pagava, a gente tava. Eu falei, não dá. Vamos desfazer essa parceria. Aí eu ficar com o parreiral produzindo uva, não tinha para quem vender. Vender para o sul muito longe, não compensava. A gente vendia. Goiânia, no Ceasa, mas não consumia essa uva
uva, nunca dava conta mesmo, era muita uva. Tá? Aí, pensando, você sabe o que eu cheguei a fazer com essas uvas? Tratar de vaca de leite. Já pensou um leitinho com sabor uva? Não, mas muito diferente disso. Eu sei. Não, muito diferente disso. A grande surpresa que a gente teve foi porque a gente encheu o coxo lá, cocheira de uva, e Alzar batia a boca com aquela ganância mesmo, aquela coisa, a vontade de comer muito. Aí a surpresa grande foi quando a gente foi ordenhar a uva, em vez de colher, fazer leite, já saiu vinho. Aí foi quando o senhor virou e falou assim, agora eu vou fazer uma vinícola mesmo. Aí eu conhecia o rapaz, o Paulo, lá de Caxias do Sul, e ele representava a vinícola Aliança aqui na nossa região. E eu conheci naquela exposição, aquela feira que tem todo ano do comércio lá no Centro de Convenções. Tem um nome lá que eu nem lembro agora. Acho que é Expo Comércio, alguma coisa assim. É comércio, assim. E eu sei que eu já tinha conhecido o Paulo lá, com um stand lá da vinícola Aliança, lá no Centro de Convenções. Falei, vou lá e conversar com o Paulo. Porque a galera me recebeu muito bem, conversei, falei o que estava acontecendo e tal. Levei umas amostras de uva para ele. E já marquei uma viagem para ir lá no Sul, lá em Caxias do Sul, lá na vinícola Aliança. E viajamos, fui eu, a Eula e o Alvério. Você conhece meu genro, né? Não, eu só já ouvi falar. Nós fomos, nós três, fomos direto na vinícola, chegamos lá, receberam nós muito bem. O presidente, que é uma cooperativa, né, lá uma cooperativa, receberam muito bem, tratamos e convidamos eles para participar de um projeto aqui, que fosse uma parceria, uma sociedade cooperativista difícil, teria que criar algum ambiente cooperativo aqui também. Mas mesmo assim eles toparam, fizeram um compromisso de intenção, negociamos e viemos embora. Eles iam fazer uma assembleia para decidir da possibilidade de fazer essa parceria cooperativa. Aí fizeram a assembleia, perderam, não foi aprovado. Então, eu já fiquei conhecendo o Valdir, que é o nosso enólogo lá, que a gente está na vinícola hoje. Fiquei conhecendo um agrônomo, né? O João, que era mais administrativo. E o fato é que eles toparam participar de uma sociedade aqui, né? E vieram para cá. Nós partimos para a vinícola. Doutor, e de onde surgiu essa paixão por vinhos? Porque isso é uma coisa que é apaixonante, né? Vinho é uma questão assim que envolve vários sentidos, né? Envolve sabores, envolve estar na mesa, confraternizar, né? Então, isso é uma paixão. De onde surgiu essa paixão que o senhor tem por vinhos? Foi na minha vida mesmo, normal, desde adolescente, jovem mesmo. Eu sempre gostei de vinho. Mas o senhor então é um bom apreciador, o senhor bebe vinho também. Mas seria um crime se eu não fizesse isso, né? Aí seria um absurdo, né? Eu bebo vinho de todo jeito que vocês possam imaginar. Agora, bebo de uma maneira moderada. Às vezes a gente está falando qualquer coisa sobre o vinho, as pessoas, e eu sempre repito muito, beber vinho moderadamente faz bem para a saúde, realmente dá uma condição física, condição alimentar, porque vinho não é bebida. Ele é um alimento, sendo consumido moderadamente, ele é um alimento, é um suplemento alimentar. Então é por isso que o senhor está tão jovem assim, então. É porque o senhor é um bom degustador de vinho. Eu e a Eula, que é minha esposa, nós tomamos vinho desde que nós começamos a namorar.
Isso faz um bocado de anos, já faz uns 60 anos isso. Então tá aí, pessoal, o segredo aí, ó. Da longevidade. Fundador, produtor de vinhos, médico falando pra gente que a gente pode moderadamente tomar isso aí vinho. eu falo. Então as pessoas perguntam, mas você fala muito em beber vinho moderadamente? Eu falei, moderado. Por quê? Se for exagero, é alcoolismo. Aí alcoolismo é doença. Agora, moderadamente, se você quer uma receita, eu vou dar para você uma receita. Eu considero, moderadamente, eu pegar uma garrafa de vinho 750 ml, minha esposa tomar, eu e um companheiro tomar, sentado, batendo um bom papo, comendo uma boa comida, um bom queijo, uma coisa assim. Aí nós estamos nos alimentando muito bem. Então, isso eu faço desde que começou a namorar com a dona Ilma. Eu nunca fui cervejeiro. Bebo cerveja, mas não gosto, não acho bom. Mas vinho eu gosto de verdade mesmo. Para beber moderadamente. Para beber uma garrafa com a média de uma garrafa para 2 pessoas. Passou disso, já exagero, já não faz bem para a saúde. Aí já não faz bem. E o vinho contém substâncias maravilhosas para o nosso organismo. Nosso organismo agradece mesmo os chamados polifenóis, o resveratrol, que é o principal dele, e muitas vitaminas, sais minerais. Então, é um alimento completo. Na Itália e na França, o vinho é habitual as pessoas saírem do almoço, tá trabalhando, vai almoçar, tomar um cálicezinho na hora do almoço, voltar para o trabalho, normal, faz parte do alimento deles. Eu fui amigo de um padre italiano, muito amigo mesmo, que era da nossa casa e tal. Ele falou, eu cresci bebendo uma taça de vinho na hora do almoço e outra na hora da janta, desde criança. Então, isso é hábito mesmo deles, né? Então, é isso aí que eu encaro do vinho como médico, como pessoa mesmo, como degustador de vinho. É muito gostoso e falo isso para todo mundo. Ensino os meus netos a tomar vinho, mas com essas... Já está passando de geração para geração, já. Terceira geração. E com essas informações. Então, eles estão aprendendo conscientemente, sabendo como deve fazer. E quando o senhor, depois que realmente o senhor construiu a fábrica, né, que a gente tem uma fábrica em Paraúna, o senhor começou produzindo lá suco e vinho de mesa? Quando nós viemos do Sul, organizamos com esse pessoal uma sociedade mesmo, de montar uma vinícola, compramos o terreno, fizemos projeto, tudo. E quando isso, 2002, 2003, nós começamos a conversação. Mas em 2004 começamos a construção, 2005, 2006 nós inauguramos. Nós já tínhamos uva suficiente. A indústria, né? Inauguramos a indústria, mas sabendo que precisaria plantar muito mais uva, porque a quantidade de uva que tínhamos não era suficiente para atender a demanda da indústria. Aí fomos plantando uva, mas sempre pensando em fabricar, elaborar vinho de mesa e suco integral. Esse suco integral. E esse suco integral, para falar para vocês, aqui é só a uva, não tem mais absolutamente nada, não tem um conservante. Sou apaixonado nesse suco. A gente não tem adição de água, não tem adição de açúcar. Às vezes eu acho ele muito doce. Mas é porque a uva é doce, né? Mas aí a gente pode usar de alguns artifícios. Por exemplo, a gente colhe a uva um teor de açúcar que é medido. A gente sabe, tem 2 unidades que nós usamos para medir o açúcar da uva. É o
grau Brix e o Babo, né? Você sabe melhor do que eu. O grau Brix e o graus Babo. Babo. Que tem valores. Então, quando a gente quer fazer um suco com menor quantidade de açúcar, com sabor, às vezes mais ácido um pouquinho, a gente colhe uma uva com teor de açúcar menor também. Então, o ideal para colher uma uva para o suco é de 15 graus Brix até 18. Passou disso, o suco já fica muito doce. Então, a gente escolhe. Agora, para fazer o vinho, e quanto mais açúcar, melhor. Melhor. Porque Nossa, vai fermentar. o nosso filho gosta do suco de uva desse, lá da Serra das Galés, doce, bastante doce, porque ele gosta de açúcar. Eu já gosto dele um pouquinho mais ácido. Eu também gosto mais ácido. Ele já chega e fala assim, não, esse tá mais gostoso do que o outro, porque esse tem mais açúcar. Tá mais doce. E uns gostam mais ácido, outros mais... Mas eu sou apaixonado por assim, nesse suco. Que as pessoas, até pra gente desmistificar essa indústria de alimentos, às vezes as pessoas assim, mas é porque colocou açúcar? Não, é porque ele foi ali, né? Igual o senhor falou, colheu-se a uva, às vezes, com um pouco mais de teor de açúcar, ou colheu-se ela com um teor um pouco menos de açúcar. Envolve muita questão também, né? Se chove mais um ano, se faz mais calor, isso tudo vai influenciar diretamente, né? E depois, o que a gente prefere colher uva sem chuva de jeito nenhum. O ideal é que se a gente fizesse a poda agora, março até abril mesmo, faz a poda que nós chamamos poda de produção. É fazer a poda para a videira produzir mesmo. A gente gostaria que durante esse ciclo todo da flor até a maturação da uva não tivesse chuva de jeito nenhum, que a uva gosta de chuva, mas só na raiz. Até eu brinco muito assim, uva gosta de água da cintura para baixo, sabe? Porque na folha, no fruto, realmente não é legal. Não. E assim, uma das coisas, como acho que todo mundo sabe, eu trabalho com o Dr. Sebastião, que encanta, além dele se preocupar sempre com a produção da uva, é a questão do cuidado que ele tem também no processo. Então, ele fez investimentos altíssimos, né, Dr. Sebastião, dentro da fábrica, trazendo tecnologias italianas até para entregar um suco bom, verdade, assim, cada vez melhor para o cliente, né? Luciano, isso é verdade mesmo, porque a gente pensar de fazer algo... Olha, gente, eu fiz medicina há mais de 50 anos. Eu fiz com muito capricho. Ninguém fica dentro de uma profissão só mais de 50 anos se não gostar, se não amar essa profissão, doutor. E se não fizer com capricho. Não, mas eu ainda gosto até hoje. Isso aqui é verdade. Eu acho ruim ter parado assim, porque eu me considero muito bem ainda de saúde e tal. As pessoas, às vezes, chegam nos seus 50, 60 anos, começam a tremer. Eu não tenho tremor. Tá vendo, gente? É porque ele bebe vinho todo dia, quase. Modéstia à parte, eu opero muito bem, então eu larguei tudo, coisa que eu gostava muito, muito. Mas então é isso. Depois, eu não gosto de falar muito isso, não. Porque não sei se o Valdir não sente muito bem, mas ele é responsável. Eu sempre pensando em cultivar uva vitiviníferas. Que são as uvas de vinhos finos. E eu falava para o Valdir, vamos experimentar qual a uva que... Larga de bobagem, essa uva não dá aqui não. Então, eu falo que eu sou pioneiro aqui, mas sou mesmo, não tem outro, não, porque não tem mais ninguém que teve essa ideia, né? Essa coragem, essa vontade e tal. Não é possível. Tal. Ele me enrolou com essa conversa há pelo menos uns 4 anos, então a gente poderia ter começado 4 anos. Acho que eu ganhei experiência com isso, porque com certeza eu
me preparei mais, eu estudei mais, eu conheci mais de uvas vitiviníferas. Posso ter ganho com isso também. Mas o fato é que ele nunca provou. Mas foi em 2013, final de 2013, eu recebi um convite para ir para uma caravana que ia para Portugal, lá em Santarém, numa missão de negócio, do agronegócio. Então, o Brasil estava começando a explodir mesmo o agronegócio, soja, milho, feijão e outros, cana. O senhor lá em Paraúna, além de ter uvas, o senhor também tem outros tipos de criação nas terras do senhor? Tem soja, milho, né? Cana. Mas gado que diminuiu. Eu já trabalho muito com gado, mas hoje... Não. Aí, em função dessa questão do agro, o senhor foi lá nessa missão? Foi mudando, e hoje praticamente não tem gado mais. Porque também, como negócio, anda muito ruim. Mas aí a gente foi nessa missão lá, e o grupo daqui, tinha grupo de governo, grupo de empresário e tal, por causa de eu já estar com esse cultivo da uva, me colocou como representante da uva e vinho aqui de Goiás. Eu só ri, né? Falei, olha, já que o senhor é o pioneiro, tem que ter algumas vantagens. Do milenar desse do vinho, que é a Europa toda. Eu falei, bom, vocês querem, eu vou. Mas eu não deixei por menos, não. Com isso, eu preparei um material, muitas fotografias, slide e tudo, daquilo que nós fazíamos. Levei umas garrafinhas de suco desse. Tá? E foi lá e a turma começou a falar, mas fizeram com que eu fizesse uma fala lá sobre uva e vinho. Aí eu falei, eu vou falar o que a gente faz lá, coisa que vocês não fazem aqui. Porque na Europa eles não cultivam vitina brusca, essa uva não existe lá. Não existe. Falei, mas... E vi lá uma sala lá com 20 e poucas pessoas. E eu falei, levei foto, projetei lá, slide, mostrei vídeo mesmo. No final a gente fez uma degustação do nosso suco lá com eles, eles gostaram. A Europa sabe que não tem suco de uva, porque uma que eles não cultivam essa uva, eles não gostam da uva Vitina brusca, porque eles falam que ela tem cheiro de raposa. Você já viu falar isso, né? Então, ela tem um cheirinho meio que não agrada. Então, eles não gostam dela. Então, lá é vitiviníferas mesmo. Mas depois disso, aí eu era convidado para tudo. Aí o céu foi o limite. Aí, visita em almoço em vinícola, jantar em vinícola, ali na região do Alentejo, foram muitas vinícolas. E tinha o Paulo era o coordenador do grupo, ele era do Ministério da Agricultura em Brasília. E lá todo mundo falando em uva, a Touriga Nacional é a uva rainha de Portugal, é a uva mais importante de Portugal. Os vinhos mais importantes, vinho do Porto, o mais importante é da Touriga. Então, aí eu falei, eu tenho que levar essa uva. Eu sei que tem que dar um jeito de levar. Tem que levar essa uva jeito. para o Brasil, para Paraúna. O meu rumo era esse, né? Mas aí eu cheguei, falei para o Paulo, eu vou arrumar umas ramas dessa uva. E de algumas outras que eu consegui também, mas a principal que eu quero é a Touriga. Aí ele falou, se você arrumar, eu arrumo a documentação para você. Vai ser uma documentação um pouco duvidosa, mas eu consigo. Tá? Eu tenho alguns formulários aí, alguns papéis. Então.
E foi, quando foi, nós vínhamos embora no sábado, domingo, na sexta-feira, antes, na quinta-feira, apareceu no hotel lá um senhor, e com ele o filho dele me convidando para almoçar com ele na sexta-feira. Aí eu marquei, falei que eu tinha um compromisso logo de manhã, 8 horas, mas até no máximo 10 horas eu estava desocupado. Ele falou, não dá, nós pegamos você no hotel. E pegaram na hora marcada, ficar no município de Santarém, lá, mas num distrito de Campo Maior. Né? A vinícola, deixa eu lembrar o nome dela aqui. Eu vou lembrar o nome da vinícola. Na hora que lembrar, fala. Eu sei que ele nos recebeu muito bem lá, uma vinícola pequena, não era grande, Badula. Madura. Badula. Aí eu conversei, ele arrumou uns peixes, ele tinha, além de muita uva, criação de peixe, eu já tinha pego os peixes lá, fez um almoço para nós lá, nós bebemos muito vinho de lá, vinho bom, vinho Syrah, Touriga, Castelão, que é outra uva portuguesa, né? Bebemos lá, almoçamos bem, a gente já estava bem alegre, falei, agora eu tenho coragem. Agora é a hora da... Eu falei, sou José, o nome dele. Falei, senhor José, o senhor tem coragem de me dar umas ramas, umas borbulhas das principais uvas que o senhor tem aí? E ele falou, para que você quer isso? Português, aquele jeitão lá. Falei, eu quero levar para o Brasil, lá para o coração do Brasil, lá no Brasil Central, e quero tentar o cultivo dessas uvas lá. Falei, você vai ter problema, você não passa na alfândega. Falei, passo. Na alfândega já está resolvido. Esse é um problema que já está pronto. Já está resolvido. Esse problema já está resolvido. Então, você quer um caminhão? Eu falei, não, aí caminhão não dou conta de levar. Né? Aí ele mesmo foi lá e pegou a tesoura e foi cortando rama. Cortou um feixe da Touriga, cortou um feixe da Castelão. Para mim, um dos bons vinhos que a vinícola faz. Gosto bastante. E também arrumou um feixe da Syrah. O Syrah. Arrumou tudo, nós conversamos um pouco, despedimos, ele foi me levar no hotel. Eu fui, tudo certinho, despedimos, arrumei isso muito bem arrumado, botei em toalha molhada, jornal molhado, tudo, botei num saco plástico, tudo, botei no fundo da mala. Problema resolvido, gente, colocou no fundo da mala. Passa a alfândega aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, passou, não teve nada. Cheguei aqui, corri para a fazenda, e já tinha porta-enxerto lá, eu já sabia que tinha os porta-enxertos lá, numa época não apropriada para enxertia, final de novembro, muita chuva e tal. Mas eu fiz lá 108 enxertos das 3 uvas. Isso em 2013. Novembro de 2013. A gente, quando faz enxertia, eu acho que eu sou razoável para fazer enxertia. Aprendi bem e tal, mas pega normalmente 70%, 80%. Quando pega bem demais, é 85%. Eu fiz 108 enxertos dessa. Adivinha quantos pegaram? 108. 104. Errei por 4. Quase 100%. Aí eu cuidei muito bem disso. 2014, muito bem, já deu novos enxertos, ele foi multiplicando. 2005, multiplicando. Quando foi
março de 2006, a gente tinha mais ou menos 1.000 plantas. 2016. 2016. Aí fizemos a primeira poda, no mês de agosto fizemos a primeira colheita, aí foi uva de primeiríssima, uva que você não vê fácil, muita qualidade. Colhemos 1.300 quilos de uva. Cheguei para o Valdir, falei, Valdir, você que não dava, a uva de qualidade está aí. Se não prestar, é seu serviço que não presta. O meu já está resolvido. É o meu, porque você falou que não tinha jeito. Tá A aí. minha parte eu fiz. Agora, ele é bom, é novo. Hoje na vinícola, a Luciana falou aqui do Castelão, Touriga Nacional, Syrah, Castelão, quais outras qualidades de uva que temos? Vou ver se eu dou conta do tempo. Merlot, Malbec, Tempranillo, Marcelin, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet Blanc, Franc, Sangiovese, que foi outra arte que eu fiz. Essa arte eu quero que o senhor conta. Sangiovese, Para onde vocês vão mandar isso? vai parar na internet. Se Deus quiser, no mundo inteiro. Mas a Sangiovese, outros mais. Que é o que a gente, do nosso Riesling, né? Marcelin, eu falei, né? Aí tem vinho branco. Aí que é tem dos um Reis vinho Magos. branco lá que é fantástico. Da Riesling. Agora, eu ainda tenho que contar isso para você. E o senhor José, nós ficamos amigos. Sim. Trocando mensagem, trocando tudo. Aí, quando foi 2 anos atrás, você conhece já o Alberto? Não. A Gabriela conhece bem o Alberto. O Alberto é um cineasta. A Gabriela eu acho que eu já falando. vi, eu já vi lá na vinícola já. Gabriela comentou dele. Ele viaja muito para Portugal, ele gosta muito de viajar para Portugal, faz filmagem por lá e tal. Aí ele ia fazer uma viagem o Alberto. É perto de Lisboa, você vai para Lisboa, você vai fazer, olha, eu vou arrumar um vinho, vou escrever uma carta manual, não é digitado, e você vai fazer uma visita lá para o seu Alberto, na Quinta da Badula. E vai levar esse vinho para ele falar que isso aqui é os vinhos filho dele lá. Filho das uvas dele. E ele fez isso, né? Eu arrumei os 3 vinhos, Castelão, Syrah e Touriga. E o Alberto levou, foi lá na vinícola, na Quinta da Badula, almoçou lá com eles, eles degustaram o vinho daqui, lá junto com o dele. O Alberto filmou tudo, tá bem claro, fez um vídeo bacana dele também. E qual foi o veredito do pessoal lá de Portugal? O dia que você for lá em Baraúna, você aproveita e vai também. Você passa para passar o vídeo dele lá, que nós agora montamos lá. Está acabando de montar e passa. Vou pedir o Guilherme para passar. Passa lá, Quinta da Badula. Aí você vai ver a apreciação dele. Achou o vinho espetacular. Achou o vinho espetacular. Espetacular, muito bom mesmo. Mas aí foi, ele mandou, o Alberto leu a carta que, lá junto com ele, que eu mandei para ele, ele até chorou, emocionou. Aí tal, passou, o Alberto veio, trouxe notícias, eu passei mensagem para ele. Agora, no mês de agosto do ano passado, eu fui em Portugal. Peguei mais outras garrafas de vinho, mas de outros vinhos. Agora peguei de outras variedades. Tempranillo, eu não falei, a uva Tempranillo é muito boa lá. Eu arrumei umas garrafas de Tempranillo e outros mais, acho que a Malbec e tal. E levei. E fui lá fazer uma visita para ele também. Fui, ele fez uma almoção para nós lá e tal. Aí eu falei para ele,
Senhor José, eu quero levar mais uva. Mas não tem. Falei, tem, eu já vi, tem, senhor. Eu já tinha visto lá o barreiral, já tinha rama madura e tal. Eu falei, ele falou, qual você quer então? Aí eu falei, eu quero a Alicante Boucher, que é uma uva que eu tinha lido muito sobre ela, e quero uma branca, ou Alvarina, ou então a Fernão Pires. Ele falou, então você leva a Fernão Pires, que ela é mais produtiva, muito mais produtiva. Arrumou as duas uvas. No ano que vem eu faço um vinho delas, se Deus quiser. O senhor tem que trazer agora os portugueses para conhecer a sua propriedade. Não, já convidei muito. O senhor José fala que vem, mas não sei se... O pessoal aqui da comunidade portuguesa aqui em Goiânia, eu conheço bastante pessoal aqui. Uai, vamos fazer um convite para esse pessoal conhecer. Que aí o pessoal da comunidade portuguesa aqui de Goiânia recebe ele, conversa faz uma aproximação e consequentemente, uma visita. Muito bom mesmo. Uma visita lá nas dependências lá da Serra das Galés. Não, sem dúvida. Eu chamei o senhor José, eu já fiz vários convites para ele. Ele fala que vem, mas agora ele é o dono de tudo, mas ele é que pega na massa. O dia que o Alberto chegou lá, foi visitar, ele estava em cima de trator. A hora que ele chegou, queria saber quem era, ele estava meio desconfiado, né? Ele não falou que era... Português é assim, né? Aí depois que o Alberto, eu estou aqui atrás do senhor José e tal, a recomendação do doutor Sebastião, que veio aqui, levou a luta. Aí ele falou, o senhor José sou eu. Doutor Sebastião, e as pessoas que chamavam o senhor de doido no início, e agora? O que elas falam? Como é que elas ficam agora? Nós brigamos muito na época da política. Briga até não muito agradável, porque ele é muito atrevido também, e eu também não vou falar que eu sou santo, né? Não fica para trás. Mas aí agora ele é adoentado, já não mexe mais com política, tal. Se tem vontade, mas não dá conta mais. Tal. Aí estava na vinícola um dia, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Vicente, já está em casa? Falei, não, estou chegando. Eu estou querendo fazer uma visita para você, para nós largar as bobagens que nós já fizemos e tal. Não, estou te esperando lá e tal. Então só vou tomar um banho e chego lá. Foi, tomei banho nas nossas casas lá em Paraú, fica 2 quarteirões, eu saí a pé mesmo assim, peguei umas caixinhas de uva Vitória e uma garrafa de vinho, o Muralha Prêmio, né? Que é o vinho premiado da vinícola. E eu veio lá, cheguei lá, me recebeu bem, a esposa dele, os filhos dele, me receberam muito bem. Começamos a ter papo, falei, nós temos que largar dessa bobagem. Nós não vamos mexer com política mais, né? As bobagens que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Então eu trouxe esse vinho para você. Ele que não acreditava nos vinhos, né? Então, trouxe a caixa de uva para as meninas aí, Aí conversamos muito tempo lá. Quando eu vi, a janta estava pronta. Eu jantei lá com ele, tomamos o vinho, tomou e tudo. Então é isso. Hoje, quem não acreditava, hoje toma o vinho e acha bom. O senhor mostrou para eles que o pioneirismo deu certo, né, doutor Sebastião? Não, eu não fui lá para isso, né? Porque eu não queria. Não para todo mundo. Porque... Uma garrafa de vinho, para você dar de presente, é um dos melhores presentes que você pode dar e receber. Não, eu não tenho presente melhor para receber hoje que uma garrafa de vinho. Isso é verdade. Lá em casa E agora, eu sinto sem. também muito bem em doar uma garrafa de vinho, principalmente dos nossos vinhos lá. Porque nos nossos vinhos tintos, qualquer um ele é bom.
Depende do apreciador. Não perde nada para nenhum outro vinho. E o vinho branco nosso é um espetáculo mesmo. Eu conheço muitos vinhos lá da Serra das Galés, eu gosto demais deles. A Luciana falou do Castelão, o Castelão é um dos preferidos nossos. Gosto muito do Syrah. O Syrah é um vinho bom também. Gosto bastante. O Tempranillo também ficou muito bom. Mas um que eu gosto, geralmente, que às vezes quando as pessoas me perguntam, qual que eu faço? Ó, experimento o terroir do Cerrado. Terroir do Cerrado, não é? Como? O terroir do Cerrado. O terroir do Cerrado. Ele ficou muito bom. Eu falo assim que é um vinho que ninguém nunca vai encontrar em outro lugar. Não existe outro. É algo que realmente foi produzido ali por nós, com todo cuidado. Então, assim, eu sempre indico isso. Tem 6 uvas. São uvas que tirou aquele finalmente da drenagem do tanque e prensou. E saiu um vinho, 2 safras já muito bom. Ele é realmente. Eu sou meio suspeito a falar, eu gosto de quase todos. Eu sou bom apreciador de cerveja, de vinho, de cachaça. Então, eu gosto de tudo. Não, eu gosto mais de vinho agora. Eu, particularmente falando, eu tinha um pouco de preconceito com o negócio do vinho. Achava que negócio, porque vinho tem que harmonizar, com tal comida, tanto aquelas perguntas que eu estava falando no início, porque tem que harmonizar com tal isso, aí a pessoa começava a falar, e eu falava assim, esse povo é chato, né? E tirei esse preconceito meu das viagens que a gente fomos fazer. E conhecendo, né, também trabalhando na vinícola, porque aí você começa a ver que existe um mundo muito além, eu falo assim que produzir alimento é algo que ninguém sabe como que é de verdade. Então, é por isso que a gente está aqui tentando desmistificar isso. Então, existem muito mais técnicas para a gente entregar um vinho realmente ali para essa pessoa que fica, né? Porque combina com isso, combina com aquilo. Tem assim, um mundo que não é tão divulgado e que para aquela garrafa chegar ali teve um processo gigantesco, né? O senhor mesmo. Além desse processo, que é trabalhoso, sem dúvida, que é tecnológico, sem dúvida, mas e desmistificar essa barreira de contestação de coisas nossas. Isso aí é muito difícil. O pessoal não acredita no que é nosso, não acredita que aqui é impossível, essa possibilidade não existe. Então, tem que quebrar essas barreiras todas. Mas ele está muito tranquilo e sabendo que vai quebrar, porque o próprio brasileiro está entendendo que nós temos coisas muito boas e consumimos coisas que vêm de fora que precisa ter muita restrição. Eu não sei se vocês viram, estão vendo o que está acontecendo principalmente aqui na América do Sul, Chile, Argentina, mais talvez na Argentina, eles querendo botar o paladar no vinho artificialmente, através de mineralização, coloca tal mineral, coloca isso, coloca aquilo. E o que é pior disso tudo, que eu tenho lido bastante sobre isso, o que é pior de tudo é que eles querem dizer que aquilo é coisa do terroir, que é coisa que vem... Falando nisso, o senhor consegue explicar assim, para a gente o que é esse terroir? Que todo mundo fala, mas realmente eu acredito que ninguém sabe direito o que é. Não, o terroir, coisa que é definida no terroir, é aquilo que envolve o clima, envolve o solo, envolve a pluviometria e envolve a mão do homem. Então, é um conjunto de fatores. Conjunto de coisas que você consegue elaborar um vinho que agrada realmente o paladar das pessoas, isso é que é o chamado terroir. Então, é esse conjunto de coisas. Agora, você querer
jogar um mineral qualquer no vinho para criar essa mineralidade, principalmente nos vinhos brancos, que eles valorizam muito isso, mas adicionado no vinho, não, ele tem que ter isso tudo, mas tirado de lá. Tirado da tirado terra, do sol, né? tirado da sede, tirado do ambiente modelo que de ele- fermentação, modelo de filtração, tudo isso. Mas não adicionando o sulfato de magnésio aqui, ou o manganês dali, ou qualquer outra coisa. Não, O senhor falando do terroir, e o nosso cerrado aqui? O que esse terroir do cerrado dá de qualidade para os vinhos lá da... Mas isso eu já falo com tanta convicção e certeza que você pode ter. A minha, posso falar, experiência já, momentânea mesmo, né, com vinho tinto, vinho de uvas vitiviníferas, tintas, isso eu já posso falar com muita convicção. O nosso vinho do Cerrado tinto, não existe uva A ou B que não deixe, que não saia dela a elaboração de um vinho encorpado. É um vinho denso, encorpado, cheio, que enche a boca de calma. E o exemplo maior que a gente tem, você conhece bem o Brunello? Conheço. Brunello é da uva Sangiovese, é um varietal da uva Sangiovese, principalmente lá da Toscana, da região lá de Montalcino, daquela região lá. Ele é um vinho quase que específico de lá, como o Chianti é lá daquela outra cidade antes de Firenze lá, Siena? Siena. Ali, naquele meio ali que está esses vinhos. Se você tomar um Brunello, que você conhece de lá, Conheço. é um vinho leve, um vinho tranquilo, muito bom. Não. Agora, se você pegar o nosso Sangiovese aí, é um vinho encorpado, quase igual a um Cabernet mesmo, quase igual a um Malbec, uma coisa assim. Então, completamente. Essa característica eu posso dizer para você, Que é o com terroir. muita convicção, isso é dos terroirs do Cerrado. Essa é uma coisa específica nossa aqui, né? Dos vinhos, eu falo dos vinhos Serra das Galés. Eu falo assim, que é um vinho para degustar, um vinho para você comer com uma comida bem gostosa, não é uma coisa para você beber em exagero. Não, a gente, igual eu estava falando anteriormente, que eu fui tirar esse preconceito de harmonização de vinho com comida nas viagens que a gente realizou durante a nossa vida, minha e da Luciana, né? Nós estávamos no Chile e o garçom falando, porque tal comida vai harmonizar com tal bebida, com tal vinho, e assim ele foi fazendo sugestões pra gente. E aí quando você come e bebe o vinho, que dá um plus no sabor dentro da boca, aí você para e pensa, isso não é besteira, coisa de pessoas que ficam inventando. Não, realmente acontece. E os vinhos lá da Serra das Galés, que é esse vinho mais encorpado, ele é um vinho específico para degustar, né? O senhor gosta de... Agora estou perguntando a preferência do senhor mesmo. Com qual comida que o senhor toma o seu vinho lá? Não, meus vinhos tintos, normalmente eu uso, o que eu gosto mesmo, é uma carne vermelha assada, ou mesmo no espeto, ou mesmo ao forno, tudo. É a preferência dele. Você para pensar que o pessoal de Goiás bebe cerveja e come churrasco. Nós agora já estamos passando de um bom churrasco bem feito, acompanhado de um terroir do Cerrado. Eu, por exemplo, a carne que eu gosto para mim é o contrafilé.
Contrafilé. Porque ele tem a sua gordura, e a gordura com o nosso vinho ele combina muito bem. E já com o Riesling, eu já gosto do bacalhau com vinho, gosto do peixe, uma coisa assim, cara. Queijo, muito queijo. Agora tem esses encorpados, tem uns queijos bons também, né? Tem uns queijos que harmonizam muito bem também, né? Outra coisa que está acontecendo bastante aqui para a nossa região é o desenvolvimento de vários queijos específicos da região que estão tendo sabores bem densos, queijos maturados, né? Então, isso são queijos que são excelentes com esses vinhos nossos encorpados. Goiás estão tendo muito queijo. Está tendo muito queijo. E eles já estão começando a usar até essa denominação, que o terroir do cerrado, o terroir do lugar, faz toda a diferença na produção do queijo. Mas deve mesmo, viu? Isso é a tônica do alimento e da bebida, né? E aí, doutor Sebastião, além de estar fazendo ter sido esse pioneiro, né, nessa produção de vinhos e de suco de uva aqui no Cerrado, a gente sabe que o senhor também vem buscando deixar um legado. E esse legado, o senhor, por exemplo, vamos começar com um projeto que o senhor desenvolve hoje na vinícola lá, que é de capacitação dos seus colaboradores. E assim, de onde surgiu essa ideia de fazer isso com todos, assim, porque nem sempre, né, a maioria dos empresários não estavam preocupados, assim, com o seu próprio funcionário. Bom, eu toda a vida desenvolvi ações humanitárias muito, que me agrada muito, eu sempre fui preocupado com todo mundo. Para falar uma coisa para vocês, isso às vezes a Iola até me critica. Eu sou incapaz, e eu vejo gente fazer isso e eu fico horrorizado. Eu sou incapaz de ter uma comida assim, uma pessoa às vezes simples que está ali, eu pegar uma comida, comer, como se eu tivesse sozinho, assim, né? E a pessoa vendo você comer, ou seja, eu sinto mal quando eu vejo pessoa fazer isso, porque isso eu acho que é um desrespeito, é uma falta de sentimento por outras pessoas. E eu não sei, Deus me dotou disso. Eu tenho muito sentimento por pessoas, seja... Até pela profissão, né? Como médico. Pela profissão, mas mesmo antes de profissão, toda a vida foi assim. Eu lembro muito bem, eu tive 2 filhos. A gente queira ou não, as nossas famílias, nossas raças, carrega qualquer coisa do escravagismo, né? Carrega. Às vezes a pessoa acha que não, fala que não, mas de repente ela solta qualquer coisa que é tipo das coisas de escravaturas, do tipo da época que os nossos antepassados viveram, que não faz muito tempo também, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu era menino, criança, morava em Paraúna, vivia meus primos, muitos primos, tio, eu tinha 2 tios que eu falava criado. 2, vou falar errado aqui, mas vou falar, 2 pretinhos. O Eduardo e o Miguel. Criava junto com os filhos dele, mas falava: "Ô preto, vai fazer isso. Ô preto sem vergonha." Eu morria com aquilo. Então eu era muito mais amigo dele que às vezes que dos meus primos, por causa de eu poder aproximar do Miguel, do Eduardo e tal. E eu via que eles eram maltratados, então aquilo me machucava demais. Entendeu? Então é questão de sentimento. Eu acho que, por exemplo, você falou esse negócio lá
Aí, no hospital. No hospital, quando eu comecei a tocar hospital, quando eu me formei, eu dei curso para muita gente. Curso, a Euda, professora de português, professora muito eficiente, boa mesmo. Uma das pessoas que eu conheço que mais conhece português. Eu organizava curso no hospital, curso de enfermagem, curso de laboratório, curso de tudo mesmo, de português. Aí eu dava aula, outro podia dar aula. Então, porque é um jeito da gente preparar pessoas na vida, né? E acha que é lógico que vai servir muito para eles, mas para a gente vai servir muito também, mas muito mesmo. Então, lá na vinícola, que você está falando, eu achei isso. Eu chamei a turma, falei, vamos nos preparar, vamos estudar, vai servir para vocês, porque vocês acham que às vezes não, mas a nossa região vai tornar-se uma região vitivinífera. Vocês aprendendo um pouco aqui vai facilitar para vocês lá na frente, numa outra indústria, numa outra atividade. E eles também, quanto mais conhecimento a pessoa tem, melhor ela vai fazer o trabalho dela, vai fazer o trabalho dela, mais condições de crescimento. Vai discernir melhor as coisas, vai aprender. Então, eu acho que oportunidade tem que ser criada para todo mundo. Eu não posso ter esse privilégio de achar que eu faço e o outro não faz. Eu posso fazer, o outro não faz. E se, infelizmente, o nosso país não consegue esse aqui é um problema. capacitar as pessoas, mas a parte da gente, o senhor, como empresário, está fazendo isso. Eu acho que a gente faz a parte da gente. A gente está na fazenda, eu ensino a capinar. Que às vezes a gente acha que é tão básico, mas a maioria das pessoas não sabe fazer. Tive a oportunidade, meu pai era um cara muito trabalhador, sabia muito das coisas, de fazenda, de tudo, era um excelente carpinteiro, marceneiro, fazia tudo. Então ele ensinou a gente tudo. E era severo. Aprendia, eu aprendia. Não tinha essa opção, né? Não tinha saída. Aprendia, eu aprendia. Então, às vezes, eu arrumo um companheiro que vai trabalhar com a gente na fazenda. Fala, você não adianta querer me enganar, não, porque disso aqui eu sei tudo. Dessa escola que você quer me ensinar, eu já sou bem mestre, né? Às vezes eu pego a enxada, você quer aprender a capinar? Vê como é que eu sei capinar? Então, pego uma foice, vê como é que eu sei roçar? Então, não adianta você achar que você me engana com isso, não. Então, você tinha obrigação de saber, às vezes até não sabe o que eu sei. Então, é essas coisas. Eu acho que a humanidade precisa melhorar, é com o conhecimento. Né? Quando eu fui prefeito, sabe que eu falei, como é que eu vou melhorar esse ensino fundamental? E comecei a correr atrás. Tinha um tal de Positivo, tinha o tal Coque, que era lá de Ribeirão Preto, mas ele fazia em escolas particulares, ele não tinha programação para a escola pública. Eu fui lá em Ribeirão Preto conversar com a direção. Falei, eu quero implantar isso na escola pública, no ensino fundamental. Eles acharam um jeito e foram lá. E nós conseguimos implantar isso lá. O ensino fundamental, na série, da primeira à quarta série, na época. A primeira à quarta série. Mas tinha tudo, Luciano, mas tinha material pedagógico de alfabetização, de primeiro curso. Fazia com professores capacitados, uma capacitação os professores, recuperação dos alunos, fazia tudo. Um diretor ia para lá, montaram um curso para vestibular
para 50 vagas. Eu sei que nós trabalhamos com esse processo lá 2 anos e meio, pouco mais. O nosso IDEB, que estava péssimo lá na época, quando eu assumi, estava 3 ponto, qualquer coisa, 0,5. Quando a gente saiu, o IDEB já estava a 5,56. Mudou tudo. Aí, quando eu fui entregar a prefeitura, eu falei, o prefeito ganhou. Quando a gente montou esse processo, esse sistema de ensino aí, o qual que hoje já é uma universidade, mas trabalha na educação fundamental também. E a gente montou isso aí, e se continuar, você pode ter certeza que daqui 2, 3, no máximo 4 anos, nós somos a melhor escola pública de ensino fundamental do Brasil. Você pode acreditar. Assim, isso é muito caro. Cara, não ter conhecimento, né? Eu falei, conhecimento não é custo, é investimento. É a única coisa, como diz o pai da Luciana, a única coisa que ninguém te toma é o conhecimento. Não, conhecimento é o que ninguém leva, só Deus, né? Só Deus. E é a única coisa que a gente leva dessa terra também, né? Então é isso, é muito triste. O Brasil, por causa disso, é muito difícil. Tem que tentar fazer algo, né? E aí, falando nisso, quais são os planos do senhor em fazer com a vinícola? Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o senhor, uma frase que me chamou a atenção foi que o senhor queria levar a vinícola do Cerrado para o mundo inteiro. Quais são os planos do senhor para que isso aconteça? Luciano, eu vou te falar uma coisa. A gente, para fazer coisa boa, precisa ter esse propósito realmente e ter a convicção disso e não deixar escapar as oportunidades, né? Então, eu hoje estou convencido que a Serra da Canela, ela já tem uma estrutura já bem fundamentada na qualidade dos seus produtos. É difícil, porque é uma coisa nova aqui na nossa região, de pouca credibilidade, por falta de conhecimento mesmo, por pessoas, por um povo que realmente não conhece, é tudo novidade. As pessoas têm uma mania de que elas não veem, elas não acreditam, né? Então, a gente está tentando fazer isso e divulgar o máximo que pode. Essas mídias que a gente tem desenvolvido, mostrando os nossos produtos, levando ele onde pode e divulgando. É um projeto muito caro, difícil, tudo, mas eu, às vezes, enfrento isso em casa. Aí você está gastando demais na vinícola e tal. Eu falei, olha, eu assumo um compromisso com você que eu não vou estragar o patrimôniozinho que a gente tem. Mas o que eu ganhar da agora para frente, tudo que eu puder investir lá e que precisar, eu vou investir, porque isso aí é a minha última cartada, né? Porque você conhece muito bem a minha dedicação, que foi como profissional, meu filho. O que a gente conseguiu, você participou, ajudou. Agora, o que eu quero mesmo é deixar um legado, mas um legado de qualidade, um legado que as pessoas realmente possam falar de boca cheia. Olha, existe uma vinícola que realmente é top. É uma vinícola que nós temos produtos que podem ser degustados lá na França, lá em Bordeaux, onde a coisa, mas que não vai passar vergonha. Então, eu acho que eu já sou até um pouco ousado mesmo, que eu falo. Eu não tenho vergonha dos meus vinhos. Não tem que ter mesmo, não. O produto é bom. Não tenho, não. A loucura foi boa, foi uma loucura boa. A loucura foi uma loucura boa. Então é isso que eu penso, fazer o que eu puder agora.
eu sei das minhas limitações em termos já de própria idade, né? Porque a gente... Mas eu me cuido muito. Enquanto eu viver, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo o melhor que eu posso. E a gente, não sei se a gente pode falar um pouquinho, mas você vai participar de parecido de um longa-metragem aí, uma coisa assim? Como? Parece que o senhor vai participar de um filmezinho aí, a gente ficou sabendo dessa história. Olha, o que aconteceu foi até uma casualidade. O Alberto, eu fiquei conhecendo porque ele fazia um programa aí, não sei, estadual, que mostrava esses municípios, entende? E ele, fazendo esse programa dele, foi lá em Paraúna. Eu estava lá, ele me ligou, queria falar comigo e tal. Eu procuro ser o mais cortês possível com as pessoas. Eu capricho muito nisso, porque eu acho que faz parte do dia a dia da gente, de conhecer pessoas conhecerem a gente, e saber o que a gente pensa, porque eu não tenho... É fundamental, né? Ser eu não cortês tenho com as restrição pessoas. de mostrar para ninguém o que eu penso, o que eu defendo na vida. Porque uma coisa, eu não defendo corrupção, não defendo mal feito, não defendo agora. Coisas boas eu defendo mesmo. Aí ele me ligou, o Alberto estava lá, já tinha feito, né? Falei, olha, eu estou chegando em Paraúna hoje à noite, para nós conversar, você quer conversar? Vamos jantar junto, então. Vamos jantar lá no Zé Piau. E marquei com ele, lá fui eu. E aí eu não sabia que ele, não conhecia ele e tal. Sentamos lá, jantamos, só que era meia-noite. O tanto que nós conversamos. E disso aí acabou nascendo uma empatia, uma coisa assim. Aí ele incluiu a vinícola nessa programação dele em Paraúna, que deu o ciúme do prefeito. Paciência, não foi esse o propósito. Depois, até em função eu procurei recuar um pouquinho para não aumentar os meninos, né, e tal, mas passou. E daí para cá nós estamos conversando, fazendo uma coisa, filmando uma coisa, vai lá. Veio o Bebeto, a gente trabalhou com o Bebeto, ele foi lá, fez a filmagem, fez de tudo. Mas ainda ele fazendo um filme aí e tal, ele falou, é possível a gente incluir dentro do filme a vinícola, no mesmo, e soltar coisas de Paraúna, belezas naturais de Paraúna e a vinícola. Então está programado isso. Realmente vai sair um filme. Vai sair um filme do Dr. Sebastião e a vinícola aí, gente. Então vamos ver o que vai dar. Mas eu não entendo muito disso, não é o meu ramo, né? Mas eu vou fazer o que posso. E uma das outras, não sei também, né? Mas como eu estou lá dentro da vinícola lá, a gente estava com outra pessoa lá também desenvolvendo lá um material muito legal lá dentro da vinícola. O senhor quer falar um pouquinho a respeito do projeto que o senhor está desenvolvendo lá, junto com o Guilherme, para talvez as pessoas já começarem a esperar para ir lá fazer essa visita, porque parece que é um projeto bem legal. Olha, o Guilherme é outro que apareceu na minha vida também, assim, nas casualidades, né? Faz parte, doutor. Com tanto tempo de vivência, a gente vai chegando pessoas que têm a mesma vibração da gente e aí acaba dando certo os projetos. O Guilherme, ele é argentino. Eu não sei, hoje dá para interpretar, ele não deve ser de uma socialidade assim muito familiar, vamos dizer assim. Ele conta a história dele, foi criado na região de Mendonça, na Argentina, vários irmãos, pai, não sei se militar. Eu sei que ele desgarrou da família e está no Brasil há uns 20 anos, parece. Morou em Belo Horizonte, não sei se São Paulo, estava morando em Salvador. E
E ele ficou sabendo da vinícola por informação, pelas informações de redes sociais e tal. E ele comunica comigo, perguntando sobre a vinícola e tal, que ele gostaria de conhecer os nossos vinhos. E eu peguei umas amostras do vinho aí, não sei quantas garrafas aí, desses vinhos, e mandei para ele. Despachei para ele. E como gostou muito do vinho, começamos a conversar, a trocar mensagem e tal. Aí teve aquele evento do Perinópolis. Como nós precisamos, ele já tinha mostrado uma pessoa conhecedora, principalmente da história do vinho e tudo. Daí nós íamos fazer aquele evento lá, franqueado para nós arrumar palestrantes para falar do evento. E eu perguntei para eles se eles estariam dispostos a fazer uma palestra sobre a história do vinho no mundo, né? O doutor pediu umas coisas para mim sobre mapa lá da região da Ásia, da Europa, mesmo aqui do Brasil. Então, eu mandei esse material todo para ele e ele veio. Fez a palestra, o pessoal gostou. Tá? Um tempo muito curto, que eu acho que merece mais atenção, dispensa mais tempo, mas a organização era curta. E daí para cá nós estamos começando. E ele ofertou para fazer um trabalho de fazer um panteão da história do vinho. Nós começamos a estudar, ler sobre isso e tal. Eu acabei aceitando e ele está fazendo isso. Ele mesmo pinta todo, ele que é o pintor daqui. Ele é um excelente pintor também. Ele é um excelente pintor. Alguns criticam, outros não, acham que a história do vinho ficou muito longa. Eu falei, olha, eu não conheço. Ele se dispõe a mostrar o que ele conhece, olha, eu acho que é por aí. Então ele está fazendo, nós já tem muita coisa pronta. E vai ser um diferencial da vinícola. Vai ser o primeiro panteão do vinho do mundo, não foi o que ele estava falando? Ele fala que é o do mundo. Né? Aliás, é o primeiro e único. Não existe em lugar nenhum. Então. Agora, que ele conhece muito da história do vinho, ele conhece. Eu costumo falar que saber da história é saber das nossas origens, seja qual for. O senhor é apaixonado em vinho, está com esse empreendimento que é uma vinícola em Paraúna, vinícola do Cerrado, né? Produz vinho do Cerrado, falamos que em terroir do Cerrado. Nada mais justo do que registrar isso de forma acadêmica, contando a história da origem do vinho e mostrar isso para todo mundo, como que o vinho faz parte da história da humanidade. Não consegue separar isso. Uma coisa assim, como o Brasil é um país muito novo perante, né? Vamos pensar na Europa, a gente fala que a gente é quase um bebê perto deles. Mas no mundo do vinho, Brasil. Então, a gente também não tem muita coisa escrita. Então, assim, ele vai ter que pesquisar realmente, né, o que ele está fazendo, para realmente trazer uma história que ainda não foi contada e que vai estar lá num ambiente muito, muito agradável dentro da vinícola, onde qualquer pessoa pode ir lá conhecer, né? Pode conhecer, e nós estamos também fazendo um livro com esses deuses do vinho, tudo, que eu achava que era só Dionísio e Baco, e tem muito mais gente, teve muito mais Deus para isso. Parece que só lá ele mostrou 40 Deus, acho que 40. Eu não lembro, eu lembro que são 3 painéis que a gente tem lá, não é? Nós vamos ter 3 painéis. Cada painel tem, não lembro a quantidade certa de deuses, cada deus de cada lugar, né? Do vinho de cada lugar. Muito interessante. Então, na história do vinho, para quem gosta, eu acho que vai ser interessante. Então, é isso que a gente está querendo. Eu acho que falta uma imagem do senhor lá, assim, ó.
Fala que falta uma imagem do Dr. Sebastião dando as boas-vindas para todo mundo lá, em várias línguas. Igual a gente tem lá no Museu do Futebol, lá em São Paulo, tem o Pelé contando, dando as boas-vindas para todo mundo que entra lá, em várias línguas. Eu falo assim que a gente tinha que ter um do senhor lá, entendeu? Assim, uma imagem do senhor dando boas-vindas para todo mundo lá em várias línguas. Ai, ai. E aí, doutor Sebastião, começando toda essa história, hoje, qual que é, assim, a quantidade de uva que o senhor planta lá, assim? Olha, hoje nós estamos com 50 hectares. De 3 hectares o senhor começou, agora o senhor está com 50. Nós não dá 50, já dá 48 hectares. Já teve mais um pouquinho, mas eu estava muito separado. E aquilo, você põe um canteiro mais longe, para trabalhar demais, e eu resolvi juntar tudo. Então, posso falar que tem 50 hectares lá. Agora, uma coisa está acontecendo. Vocês podem achar até estranho, mas esses produtos das uvas vitivalabruscas, vocês viram no ano passado o que aconteceu na Aurora, 3 vinícolas lá no sul. Uhum. A exploração da mão de obra, a qualidade do produto e tal. E eu vou falar uma coisa: existem poucas vinícolas com a qualidade da nossa em elaboração de produtos. Nossos produtos realmente são diferenciados. E assim, a qualidade começa lá no campo, até a entrada, até a entrega, até né? entrar na garrafa. Até a entrega do produto acabado. A gente tem nosso caminhão próprio de entrega, a gente tem um CD aqui em Goiânia. Isso tudo. Eu costumo falar que o que está engarrafado, ele tem um processo que é desde o plantio, passando pela adubação, preparação de solo, plantio, extração, e aí a parte da produção industrial toda, até ele está rotulado, até a gente abrir em casa, botar no copo e beber um suco agradável. Então, eu falo isso porque eu vi. Não foi outro que fez, não fui eu que fiz. Esse, lá em Caxias do Sul, eu fui 2 vezes. Eu fui 3 vezes, porque eu fui na Aliança também. E vi na Hugo Prieto, que distribui suco aí tudo. Escolhe uva lá, é quase um trabalho escravo, principalmente as cooperativas. E os cooperados são loucos para obter um preçozinho melhor. E a administração, a direção da cooperativa, olha o preço lá embaixo, o mais barato possível. Então, chega na época da colheita, são os próprios cooperados que colhem e entregam na cooperativa. Doutor Sebastião, um pouquinho no microfone. Eles chegam entregam na própria cooperativa. E, às vezes, quando está chovendo, que na época da colheita lá chove, eles pegam o caminhão de carroceria, põem uma lona por baixo, pega a uva a granel e joga em cima daquela lona e tal. E chuva, às vezes, caindo em cima daquela uva. E aí enche o caminhão, tal, chega na vinícola, tá uma moega grande na vinícola, chega um caminhão basculante, dá uma ré lá e chuva. Aquela água suja que está na lona, que está tudo, vai tudo junto. Vai tudo junto. E aquilo tudo vira produto que vai para a garrafa. Aí, lá na vinícola a gente não tem isso, né? Nem pensar numa coisa dessa. Mas o que eu quero dizer, para finalizar, depois paga essa uva lá para o cooperado
a nenhum real, nenhum real, não dá, às vezes centavo, 90 centavos, qualquer coisa. Paga desse jeito e faz esse produto desse jeito e manda de lá para cá e vem concorrer com o nosso produto aqui. Olha, a gente produz a uva, a gente fornece para a vinícola. O nosso custo de produção do ano passado foi R$3 e qualquer coisa, 30 centavos, R$3 e tal, para produzir esse suco, para produzir o vinho de mesa. Quer dizer, isso só comparando com o dele já agrega 200% no preço do produto. Tá? E fazer um produto de qualidade é o que o senhor falou, envolve investimento. Muitas pessoas acham que é só custo, mas não. Quando um empresário tem essa consciência que fazer um produto com qualidade vai fazer diferença total no produto dele, ele investe sem pensar, né? Então, aí vem concorrer. O que está fazendo? Nós estamos trocando os parreirais de vitivinificas por vitiviníferas. O ano passado nós já trocamos 3 hectares, esse ano nós estamos preparando para mais 3 hectares. Nós não vamos deixar de produzir isso, mas vamos produzir só para vender onde realmente o mercado aceita a qualidade do nosso produto. É bom que lá em casa não vai faltar, então. Então é isso, então a gente enfrenta esse tipo de problema tudo. Mas volto a afirmar para você, mas eu vou lutar por qualidade até morrer. E qualidade nunca é gasto, sempre é investimento. É investimento. Doutor Sebastião, a gente quer agradecer muito o senhor ter vindo aqui participar com a gente. E a gente trouxe aqui uma lembrancinha para o senhor levar para comer com a dona Eula em casa. Que beleza. Então, se a gente gosta de... Tá fechadinha, vou abrir lá, né? É só o senhor puxar essa fitinha aí, ó. A gente gosta muito de valorizar os produtos que são feitos aqui no Cerrado, aqui em Goiás. Beleza. Então, assim, muito obrigado mesmo. De uma empresa que a gente já foi, que eu já trabalhei também. Então, assim, o senhor aproveitar bastante para a dona Eula. Nós damos sempre para os nossos convidados vinhos. Só que o senhor é o produtor dos vinhos que a gente vai. Eu vou dar uma coisa diferente. Mas eu falo mesmo assim, obrigado, Cauê. Mas um dos presentes que eu gosto de ganhar é vinho. Não é? Da próxima vez, então, nós vamos dar vinho para o senhor. E gosto também de presentear com vinho. Também gosto mesmo, acho. Então, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. As portas estão sempre abertas, sempre que o senhor quiser vir aqui contar um papo para a gente sabe que se a gente sentar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Não, sabe o que nós vamos fazer na próxima vez? Vamos trazer o doutor Sebastião aqui, vamos abrir uma garrafa de vinho, vamos trazer uma carne assada e vamos tirar gosto com esse vinho. Nós vamos ter podcast de 3, 4 horas, conversa aí. E aí nós vamos degustar um bom queijo, um bom vinho, uma boa carne. Isso é muito bom, independente do podcast, uma sentada assim, conversando, vale a pena. Assim. E lembrando para o doutor Sebastião que esse podcast que eu mais a Luciano estamos encabeçando aí é um projeto que nós queremos trazer conhecimento para todos os tipos de indústria, né? Que a gente está, que é o projeto Desmistificando a Indústria de Alimentos. Então a gente quer trazer curiosidades. Hoje nós estamos falando sobre a uva, né? Sobre o terroir do Cerrado. Tem pessoas que não sabem que existe vinho fino sendo produzido aqui no estado de Goiás, em Paraúna. E com isso, a gente quer trazer sempre coisas bacanas para o nosso internauta, o nosso parceiro. Telespectadores. Então, assim, e é de grande agrado que o senhor veio trazer histórias bacanas de como que trouxe as uvas, né? E engrandece o nosso programa. Realmente, muito obrigado, meu doutor. Eu que agradeço muito. E mostrar também, né, para o consumidor que se ele está comprando um produto, às vezes, que tem um pouquinho de valor agregado, é porque antes ali naquela produção foi tudo pensado para ele receber o melhor produto.
Não, sem dúvida, né? Essa preocupação nossa foi constante e tal. Você viu a reforma que foi feita Que a gente está fazendo agora, né? A gente está vendo talvez aí com um novo produto, né? Que é uma geleia sem açúcar, já estamos organizando um projeto para empresas com mais esse produto. Então, sempre o foco é levar o melhor para o cliente, né? Sem dúvida. E eu acho que deveria ser o objetivo de todo mundo, né? Porque eu falo muito, né? O melhor de qualquer negócio não é o resultado financeiro. O melhor negócio é a satisfação do cliente, a satisfação de quem usa o serviço de cada um. Isso é que é a grande jogada de tudo que a gente faz na vida, né? Então é isso. Muito obrigado, de verdade mesmo. Obrigado, senhor aí. Pessoal, obrigada. Curta o nosso canal, divulguem para os seus amigos aí, ajuda a gente a desvendar e desmistificar a indústria de alimentos para todo mundo.